A paz do Senhor, guerreiras. Queridas, vamos continuar com o nosso estudo, a nossa série Como se deve orar. É uma honra estar aqui juntamente com vocês, é um privilégio que o Senhor tem nos dado e eu glorifico a Deus por isso. E hoje nós estamos no terceiro áudio. Se você não acompanhou desde o começo, eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo, o link do primeiro áudio dessa série, tá bom? Para você acompanhar desde o início. A partir de hoje, nós vamos começar a estudar sobre os segredos da oração do Pai Nosso. A oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a oração modelo. E nós temos muito a aprender com essa oração. Eu gostaria que vocês acompanhassem no texto base, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Mas hoje eu vou ler só o versículo 9, tá bom? Diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então aqui, só esse versículo aqui a gente já consegue dividir ele em dois áudios, porque tem muita coisa a ensinar esse versículo. Então vamos lá, Pai nosso. Primeiro o Senhor nos direciona a quem nós devemos pedir, que é ao Deus Pai. Lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Então, o que é bom, dádiva quer dizer presente. Então, todo presente, o que é bom, vem do alto, vem do nosso Deus. E Deus não pode vir coisa ruim. Então, vamos lá. Também, lá no livro de João, capítulo 16, o Senhor Jesus está passando algumas instruções para os seus discípulos antes dele morrer na cruz do Calvário, ressuscitar. Então, no versículo 23 de João 16, fala assim: E naquele dia não me pedireis mais nada, pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo o que pedirdes ao Pai, Ele o concederá a vós em meu nome. Então, vamos lá, que o Senhor Jesus está novamente falando que nós devemos pedir ao Pai, né, ao Deus Pai. Lembrando que Jesus também é Deus, tá? Lá na frente a gente pode falar sobre a Trindade. Então, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, nós devemos pedir ao Deus Pai. Mas aqui, no versículo 23 de João 16, o Senhor Jesus, ele fala um pouco, algo mais além do que ele fala aqui no Pai Nosso. Ele fala, Ele o concederá a vós em meu nome. Por quê, amados? Porque quando o Senhor Jesus ele morreu por nós na cruz do Calvário, aconteceu algo muito poderoso. E vocês podem meditar nisso lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5. Mas eu vou resumir, tá? Eu não vou ler todo para o áudio não ficar muito comprido, mas vocês podem acompanhar. Então vamos lá, Filipenses 2, a partir do versículo 5, eu vou ler o versículo 6, que diz assim, está falando do Senhor Jesus, tá bom? O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Então, o Senhor Jesus, ele veio aqui na terra, ele venceu o pecado, não pecou em momento algum, ele fez um sacrifício perfeito, ele foi obediente até a morte, morreu na cruz do Calvário por nós. E aí é o que aconteceu, versículo 9. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluias. Então, o nome do Senhor Jesus, ele tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Quando nós pedimos a Deus em nome do Senhor Jesus, nós estamos pedindo em nome de alguém que tem autoridade, um nome que tem autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra. Então, olha só o poder dessa oração, né? Então, vamos lá. E o Espírito Santo, amadas? O Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele intercede por nós junto ao Pai. E o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós aqui na terra. O Espírito Santo, ele nos ajuda, ele nos ensina, ele é o nosso ajudador. Então, vamos lá. O Senhor Jesus é o caminho, o Senhor Jesus é a palavra, é o caminho. E o Espírito Santo nos ajuda a andar nesse caminho. Então, o Espírito Santo, como ele nos ajuda, ele também nos ajuda a orar.
Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26, diz assim: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Em algumas versões bíblicas fala gemidos inexprimíveis, mas é a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá, nós não sabemos orar direito, e aí o Espírito Santo ele nos ajuda a orar. Por quê, amados? Olha só, versículo 27. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Ele conhece o coração de Deus. E ele também sonda os nossos corações, ele conhece o nosso coração. Então, quando nós não sabemos orar, ele nos ajuda para que nós venhamos orar de acordo com a vontade de Deus, né? Ele expressa aquelas palavras que nós não conseguimos muitas vezes expressar. Então, ele nos ajuda a nos chegar a Deus. Estão entendendo, amadas? Então, aqui no Pai Nosso, o Senhor Jesus, ele nos direciona. Pedir ao Pai, e aí a gente já entendeu que é em nome do Senhor Jesus, em nome do Filho, e o Espírito Santo nos ajuda. O que mais aqui fala? Quando o Senhor Jesus ele fala Pai Nosso, ele nos ensina a orar chamando Deus de Pai, ele está falando aqui de intimidade com Deus, assim como o filho tem intimidade com o pai. Então, a tendência, né, o natural é que os pais, nós que somos mãe, né, os pais, nós viemos dar boas coisas aos nossos filhos, porque nós queremos o melhor para os nossos filhos. Lá em Mateus 7, a partir do versículo 7, quando o Senhor Jesus, ele fala para que nós viemos pedir, buscar, bater, no versículo 9 ele fala assim, ou qual dentre vós é o homem que, se porventura ao filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis das boas dádivas, ou seja, presentes, né, aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, se nós temos essa vontade de oferecer o melhor para os nossos filhos, de querer o melhor para eles, imagine Deus, que é o nosso Pai Celeste, que é a fonte de tudo que é bom. Claro que Ele quer o melhor para nós. Então aqui o Senhor está falando que nós devemos pedir a Ele como o filho pede um pai. E também tem intimidade com Deus, porque o filho ele tem intimidade com o pai, né? Por mais que o pai, aqui na terra, vamos dar um exemplo, por mais que o pai seja alguém muito importante em relação a status, né? Seja alguém que tenha muitas posses, tenha muitos empregados, tenha um cargo de autoridade, o filho é o filho. Então, o pai para o filho não tem essa questão de ter status, de ser alguém diferente ou importante. Para o filho continua sendo o pai. Então o Senhor ele quer que nós venhamos ter essa intimidade, claro, com amor reverente, com temor, mas que nós venhamos ter intimidade com Deus. Vocês entendem, amados? Muitas pessoas têm Deus como um carrasco. Às vezes as pessoas elas não têm muita referência em relação ao amor de pai, porque não foram às vezes criados pelos seus pais, né? Mas Deus, ele não é um carrasco, ele é um pai amoroso, ele quer o melhor para nós. Então o Senhor Jesus, ele nos ensina isso, ele nos ensina a ter um relacionamento com Deus, esse relacionamento de pai para filho e de filho para pai. Amém, amados? Olha só quanta coisa nós aprendemos em apenas uma frase aqui da oração do Pai Nosso, né? Então essa oração é maravilhosa, nos ensina muitas coisas e vamos aprender mais? No próximo áudio a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Compartilha esse áudio, compartilha esse vídeo para muitas pessoas, para os seus grupos de WhatsApp. E vamos compartilhar a palavra de Deus para que muitas pessoas venham ser edificadas, tá bom? Que Deus abençoe cada uma de vocês. Fiquem na paz.